Boa tarde, a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos numa tarde de uma sexta-feira, 16/7. Uma tarde de sexta-feira, 16/7, uma tarde chuvosa. Acabei de levar meu filho na escola agora, debaixo de chuva, mas Deus é grande. Mas neste dia de hoje, eu quero te trazer uma palavra de Deus, uma palavra que é escatológica, dentro do livro do Apocalipse. E você que entende de escatologia, eu gostaria que você nos acompanhasse, tanto no que eu irei ler, no livro de Apocalipse, no livro de 1 Tessalonicenses também, e que você meditasse em todas as versões bíblicas que eu irei trazer, para que possa assim compreender e entender melhor a teologia bíblica. Agradeço ao meu Deus pelos estudos, pelo desenvolvimento e pela capacidade e inteligência que Ele tem me dado, e que toda glória e toda honra pertença ao Senhor, o nosso Deus, porque Ele diz: sem mim nada podeis fazer, e sem Deus eu não sou nada. Eu sou o apóstolo Jurandir. Esse é o canal do pastor Jurandir. Se você ainda não se inscreveu, somente para você que não se inscreveu em algum dos meus vídeos, ou só tem assistido, mas eu te peço que inscreva. Se você tiver de dar um like, você dê um like e não retire seu like. Mas pastor, ou apóstolo, como assim você queira chamar, o que é um like? Eu vou te explicar. O like é quando eu tenho aquele dedinho assim para cima, aí você aperta no dedinho assim para cima, aí é um like. Você está mostrando que gostou do vídeo. E se você quiser me fazer um convite para poder pregar na sua igreja, você pode, porque eu deixo sempre o meu WhatsApp no vídeo, e você pode entrar em contato comigo. Eu estou com minha agenda livre. Esse terceiro domingo desse mês não está ocupada, mas estou livre. Você pode entrar em contato comigo, eu darei toda a minha agenda para você, para que você possa assim fazer o convite. Pode fazer o convite para onde quer, qualquer parte dentro do Brasil, eu irei, porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele dá-nos condições para podermos ir pregar a palavra que tem que ser pregada. Então, meus queridos, eu quero nesta tarde de hoje, desta sexta-feira chuvosa, aqui olhando pela a janela do meu AP, eu moro bem um pouco alto, no 6º andar, e dá para ver a cidade toda. Está chovendo bastante. Está chovendo bastante, desde de manhã que chove aqui em Maceió, Alagoas. E eu quero dar um título para a nossa mensagem de hoje. O título é este: Bem-aventurado os que morrem no Senhor. Bem-aventurado os que morrem no Senhor. Esse é o título que eu vou dar para a nossa mensagem, para a minha mensagem que eu trago nesse vídeo. Nesse vídeo que é do dia
16/7/2021, nesta sexta-feira, nesta tarde chuvosa, que está frio. Mas eu creio que você vai encontrar uma solução, vai encontrar uma saída para teus problemas, porque Deus é Deus que dá sempre uma saída. Então o título é Bem-aventurados os que morrem no Senhor. E eu quero trazer o texto em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, e em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 16. E nós vamos fazer uso da palavra de Deus, lendo a Bíblia Sagrada. No livro de 1 Tessalonicenses, Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, e versículo 13, que diz assim: ouvi uma voz do céu, que me dizia: escreve, bem-aventurado os mortos, que desde agora morre no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse no seu trabalho e as suas obras os sigam. Eu vou repetir esse versículo do capítulo 14 e o versículo 13, que diz assim: ouvi uma voz do céu, que me dizia: escreve, bem-aventurado os mortos, que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o siga. Agora nós queremos ler no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 ao 16, que diz assim: não quero, porém, irmão, que sejam ignorantes. Acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então veja bem, meus queridos, eu estou lendo a Bíblia Sagrada. Estou no contexto bíblico que nos traz uma leitura dentro do contexto do que eu vou ler, do esboço que eu fiz dentro dessa leitura, para poder trazer para você que está sempre nos acompanhando no meu canal do pastor Jurandir, ou seja, do apóstolo Jurandir. Então diz assim a palavra de Deus, livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus ressuscitou. Assim também aos que em Jesus dormem,
Deus os tornará a trazer com eles. Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, este é o texto lido na Bíblia Sagrada. É um texto que nós vamos falar neste vídeo a respeito desta escatologia bíblica dentro do livro de Apocalipse e dentro do contexto lido em Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 1, ou capítulo 4, versículo do 3 ao 16. Então, quero introduzir neste vídeo esse esboço que eu tirei dentro destes dois livros da Bíblia Sagrada. É um contexto muito bom, maravilhoso para você. E veja bem, a introdução que eu te trago nesta tarde, nesta manhã ou nesta noite. Escute bem, anote, se você puder anotar, ou então volte o vídeo e anote depois, ou então verifique dentro da sua Bíblia, se você a tem. Então a palavra diz, as palavras morte, morrer, morto e seus derivados ocorre mais de 1290 vezes no texto sagrado, ou seja, na Bíblia Sagrada, sendo que 31 livros do Antigo Testamento os menciona e 21 do Novo Testamento, fazendo assim um total de 52 livros, ao contrário que não tem esperança. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, os cristãos fiéis encaram o fenômeno da morte como uma esperança consoladora e uma expectativa positiva, porquanto as Escrituras afirmam que são bem-aventurados os que morreram no Senhor. Os que morreram no Senhor. Pastor, o que quer dizer morreram no Senhor? Aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador e que acreditaram que Jesus ele veio para morrer pelo meu e pelo seu pecado, e que se arrependeram dos seus pecados, se entregaram para ele, para Jesus, e andaram segundo nos seus caminhos. Este que morreram no Senhor, é bem-aventurado os que morreram no Senhor. A origem da morte, vou trazer para você a origem da morte. Em Adão todos morreram. 1 Coríntios 15 e 22. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Em Adão todos morreram. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo
23. Está ordenado ao homem morrer uma só vez. Você está me ouvindo? Está ordenado ao homem morrer uma só vez. Uma só vez. Não tem outra de dizer que vai reencarnar, que o homem vai voltar encarnado em outra pessoa, ou em um animal, ou em uma coisa qualquer. A Bíblia diz, eu creio na Bíblia, se você não crê é problema seu. Mas a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez. E depois disso segue-se para o juízo eterno. Você lê lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. O homem está ordenado a morrer uma só vez. Uma só vez. Agora venho trazer para você a definição da morte. A definição da morte. A morte é um símbolo, a morte é um sono. A morte é um sono. Livro de João, livro de São João, Evangelho segundo São João, no capítulo 11, versículo 11. A morte é a volta ao pó. A morte é a volta ao pó, porque do pó nós surgimos e ao pó nós vamos voltar. Está escrito lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19, livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. A morte é uma herança. A morte é uma herança. Veja lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. A morte é uma herança. Também a morte é uma punição. A morte também é uma punição. Muitas vezes nós agora ignoramos porque alguém morreu. Aí diz, porque alguém morreu, foi um pastor, foi um crente. Mas a morte às vezes é uma punição. É a punição, está escrito aqui no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 17. A morte é uma punição. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Pode ir anotando aí e pode ir observando que a morte é uma punição. Olha, também a morte é lucro. A morte é uma partida. A morte é uma partida. A partida do teu lugar para o lugar que está preparado, porque Deus é Deus que prepara o nosso caminho. Ele sempre tem dito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8. Ele disse, porque o vosso caminho não são, porque os teus caminhos não são meus caminhos. E aqui diz que a morte é uma partida. Primeiro livro, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. A morte é uma partida. Também vamos ver, a morte também é lucro. Por que lucro, pastor? Porque é lucro, a morte é lucro. Deus sabe o que tu está passando, as dores que tu está passando, o sofrimento. Muitas famílias, muitos da família não entendem porque Deus está levando, Deus levou. Mas diz que a morte é lucro, é um lucro, é Bíblia. É Bíblia Sagrada que eu trago para você neste dia. A morte é lucro, está lá no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, você lê. Livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. A morte é lucro. Também eu quero trazer também aqui para você o significado de morrer no Senhor. O significado de morrer no Senhor. Eu já falei, não é? E agora eu vou trazer o significado de morrer no Senhor. Significar não morrer no pecado.
significa não morrer no pecado. É livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Ou também no livro de Salmos 116 e versículo 15. Significa morrer na mesma fé que cultivou em vida. Significa morrer unicamente ao mérito de Jesus. Significa morrer na esperança da vida futura. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14. É o significado de morrer na esperança da vida futura. Agora eu vou te explicar também porque são bem-aventurados que morrem no Senhor. Por quê? Porque são bem-aventurados que morrem no Senhor. Por quê? Porque hão de ressuscitar primeiro, olha aí. Porque hão de ressuscitar primeiro, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, parte B do versículo 16. Porque nunca mais serão afligidos e tentados. Nunca mais serão afligidos e tentados. Porque estarão no seu descanso, porque vão entrar no seu descanso. Está lá no livro de Salmo, capítulo 116, e o versículo 7. Porque suas obras os sigam. As suas obras vão seguir você. Livro de Apocalipse 14, capítulo 14, versículo 13. Então isso aí, meu irmão, é Bíblia Sagrada. É Bíblia que eu trago na parte da escatologia, Bíblia. Então você, nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, que você seja bem-aventurado. E eu trago nesta tarde, quero terminar esse vídeo com uma conclusão desse vídeo para você. A conclusão que nós vamos trazer para você neste vídeo é esta: a morte para o cristão nada mais é do que o passaporte para uma vida melhor, uma parte que conduz o peregrino deste lado da vida para um lugar mais além, bem mais seguro, nos braços do bem amado e querido Jesus Cristo. Bem amado e querido Jesus Cristo. Então esta é a palavra que eu trouxe para ti nesta tarde, nesta noite, nesta manhã. Não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas hoje é uma sexta-feira, é uma tarde que em meio a muita chuva, a frios lá fora, eu estou aqui trazendo esta mensagem para você. A paz do Senhor, Shalom Adonai, graça e paz. Esses são os cumprimentos do crente um com o outro. Eu sou o apóstolo Jurandir e este é o meu canal do pastor Jurandir. Se você gostou, você dá um like. E se você ainda não se inscreveu em nenhum dos meus vídeos, já temos 140 inscritos. Eu gostaria que você se inscrevesse. Inscreva-se e você sempre terá um sinal de todos os vídeos que eu estarei gravando e te levando um conhecimento bíblico dentro da palavra de Deus, tanto seja escatologia ou outros, mas só não vou trazer chave de carro ou então chave de casa. Não, eu prego a palavra de Deus, o que tem na Bíblia Sagrada. Então este é o meu lema. Foi para isso que Jesus me chamou.
com ousadia, com autoridade para pregar a palavra de Deus. Então, meus queridos, este foi o título que nós trazemos neste vídeo. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. E eu sei que você entendeu tudo o que eu falei. Se você não entendeu, volta ao vídeo e começa a meditar e começa a ler todas as citações bíblicas que eu te falei. A paz do Senhor. Deus te abençoe e te dê um ótimo dia maravilhoso. Estamos no inverno, estamos no mês de julho, já findando o mês, já estamos no dia 16/7. Seja um vencedor.